O meu nome é Clóvis Neves, eu sou proprietário do canil Nobilis Canis e me dedico à criação do Bulldog campeiro. Nesse vídeo trataremos da questão da alimentação artificial de filhotes de Bulldog campeiro. Demonstraremos aqui as práticas que adotamos no nosso canil e que nos têm permitido criar as nossas ninhadas nessa condição com grande sucesso. Não é nossa pretensão esgotar o assunto e muito menos podemos oferecer a garantia de que as práticas que adotamos aqui sejam as mais indicadas. Várias são as situações que podem levar o criador à necessidade de alimentar artificialmente um filhote. Desde a perda de matrizes no parto, da rejeição de filhotes por cadelas que foram submetidas à cesárea, até questões mais comuns da criação, como ninhadas muito numerosas que necessitam suplementação, ou ninhadas de fêmeas que produzem pouco ou nenhum leite. Apresentada a situação, a primeira dúvida do criador é que alimento ele pode fornecer ao filhote. Se nós tivermos acesso ao leite de cabra, o leite de cabra é o substitutivo natural do leite da cadela. Ele pode ser servido in natura para o filhote. Aqueceu, serviu sem problema nenhum. Também temos várias opções de produtos disponíveis no mercado, como por exemplo, esse aqui já pronto para o consumo. Basta abrir a latinha, vem com 280 ml, já na forma líquida, pronto para o... Abriu a lata, aqueceu, pode servir o filhote. Muito prático. Um outro muito conhecido e usado por diversos criadores é o Pet Milk da Vetenil. Esse vem em pó para ser reconstituído. Todos esses produtos permitem a viabilização da vida da ninhada. Mas como nesse vídeo, nossa intenção é demonstrar as práticas que adotamos no nosso canil, nós empregaremos para a alimentação dos filhotes uma receita caseira de sucedâneo do leite, cujo preparo será apresentado no vídeo. Existem várias receitas caseiras disponíveis. Aqueles que se interessarem por pesquisar o assunto encontrarão diversas receitas. Inclusive, alguns criadores usam receitas caseiras e enriquecem com produtos comerciais. Muitos usam uma receita caseira enriquecida com uma determinada quantidade de Pet Milk. Mas no nosso caso, nós usamos uma receita caseira há muitos anos, com manteiga e ovos de galinha, que vem dando um excelente resultado. Em time que está jogando bem, a gente não mexe. Uma preocupação é com a temperatura do alimento que vai ser servido ao filhote. Nós temos que ter a garantia de que a temperatura do leite servido ao filhote esteja muito próxima de 40 graus. 38, 39, 40, 41, mas o mais próximo de 40 graus possível. A outra preocupação é que quantidade de alimento eu posso fornecer ao filhote. Existe uma recomendação de manejo que diz o seguinte: 1 ml de leite para cada 100 gramas de peso vivo. Então, seja qual for a nossa opção de alimento, sempre 1 ml do leite, 1 ml do sucedâneo que vai ser usado, do leite de cabra, da receita caseira, 1 ml para cada 100 gramas de peso vivo do filhote. Essa quantidade, ela estabelece uma boa relação entre o valor nutricional e a segurança. Se nós dermos uma quantidade acima da capacidade do estômago, nós poderemos ter absorção de leite e uma infecção das vias respiratórias. Então, ela está muito ligada à segurança. Bem importante observar isso. Leite numa temperatura de 40 graus e em cada refeição 1 ml para 100 gramas de peso vivo. É importante também o intervalo entre as refeições. Nos primeiros 2 dias de vida, se nós pudermos reduzir o intervalo da refeição para 1 hora e oferecermos 50% do que está previsto de alimento, é melhor. Se não pudermos, por uma limitação de manejo, a refeição deve ser servida necessariamente a cada 2 horas, de dia e de noite, 24 horas por dia. Está aí a grande dificuldade do manejo. As refeições devem ser servidas para os filhotes a intervalos regulares de 2 horas. Então, a cada 2 horas, o filhote vai receber 1 ml de leite ou de sucedâneo do leite
para cada 100 gramas de peso vivo. Uma preocupação que nós devemos ter é manter um controle rigoroso do peso vivo dos filhotes. É o peso vivo do filhote que vai determinar a quantidade de alimento que ele vai receber em cada refeição. Esse filhote tem um peso vivo de 340 gramas. Ele deve receber 1 ml de leite para cada 100 gramas de peso vivo. Então, em cada refeição, esse filhotinho deverá receber 3,4 ml de leite. Nós iniciamos sempre a alimentação do filhote obedecendo aquela proporção de 1 ml de leite para cada 100 gramas de peso vivo. Isso é muito importante nos primeiros dias por uma questão de segurança, para evitar que o leite transborde da capacidade do estômago. Agora, no caso do bulldog campeiro, ao longo do seu desenvolvimento, nós vamos flexibilizando isso e aumentando a quantidade de leite em relação ao peso vivo. Esse filhote, por exemplo, ele tem 12 dias, ele está com 800 gramas. Pela regra, ele deveria receber 8 ml de leite, mas ele já está consumindo 15. E se perguntar para ele, ele ainda quer mais. Os bulldogs campeiros, eles têm uma fome crônica e ela já se manifesta no filhote. E esse apetite demonstra a saúde do filhote. Acabou de consumir 15 ml de leite e se dependesse dele, ainda consumiria um pouco mais. Continua com vontade, irmão. Antes de nos preocuparmos com a alimentação dos filhotes, é importante garantirmos o conforto térmico craniano. O frio mata muito mais rápido do que a fome. Nós contamos com uma unidade de tratamento intensivo fabricada pela Prêmio Ecológica, que cumpre perfeitamente a função de incubadora. Nós podemos acessar os filhotes por essas portas auxiliares ou podemos abrir a frente dela totalmente, deslocando para a lateral. Os filhotes ficam muito confortáveis e protegidos. Nessa unidade, nós podemos controlar com precisão a temperatura e a umidade relativa do ar. Importante manter sempre a incubadora desinfetada. Nós usamos para desinfecção o Vircom, com excelente resultado. Mas esse não é um recurso imprescindível. Uma caixinha de papelão ou de plástico com jornal picado no fundo, com os filhotes aquecidos por lâmpada da loja, cumpre perfeitamente a finalidade. Isso aqui só se justifica nas criações de raças com reprodução mais complexa, como bulldogs ingleses, pugs e assim por diante. Para o bulldog campeiro não é viável esse investimento. Uma forma bem simples de acomodar os filhotes é uma caixa de papelão ou de plástico com jornal picado no fundo. A fonte de calor pode ser uma lâmpada halógena de 100 watts, mas é importante que nós nos asseguremos de que a temperatura será confortável para eles. Colocando um termômetro no fundo da caixa, na altura onde ficarão os filhotes, nós podemos ir regulando a altura da lâmpada, mais alto, mais baixo,
até que nós estabilizemos uma temperatura em torno de 37, 38 graus centígrados, que é uma temperatura de conforto para o filhote. Aqui nós temos todos os ingredientes necessários ao preparo da nossa receita caseira de substitutivo do leite. Nós usamos o leite integral, com 3% de gordura. Para cada xícara de leite integral, nós vamos adicionar uma gema de ovo, necessariamente passada na peneira, para que não venha a entupir o bico da mamadeira ou da sonda. Para cada xícara de leite, uma colher de sopa de manteiga sem sal. Adicionamos ainda uma pitada de sal e uma pitada maior de açúcar, na mesma proporção conhecida do soro caseiro. Ainda, para uma xícara de leite, adicionamos 2 ml de glicopan. Existem muitas outras receitas por aí. Se o amigo criador procurar na internet, vai encontrar inúmeras delas. Nós podemos preparar várias medidas dessa receita, de modo a que tenhamos a quantidade de sucedâneo necessária a um período de 24 horas. Depois de esfriar, guardamos na geladeira e retiramos apenas a porção que vamos usar na refeição e aquecemos no micro-ondas. Levamos a mistura ao fogo até que levante uma fervura. É importante ressaltar que nesse momento nós ainda não adicionamos o glicopan. Aqui nós só temos a xícara de leite integral, a colher de sopa de manteiga, a pitada de sal e a colher de açúcar. Claro que aqui preparamos várias receitas, assistidas sempre à mesma proporção. O glicopan só será adicionado depois que o nosso sucedâneo estiver esfriado. Agora sim, então, como a nossa mistura já esfriou, nós vamos adicionar o glicopan. Nós preparamos 5 receitas, cada receita com uma xícara de leite, então vamos adicionar 10 ml de glicopan. Agora essa mistura irá para a geladeira e é importante nós lembrarmos de dar sempre uma mexida nela antes de retirarmos a porção que vai ser servida aos filhotes, para que ela siga mais homogênea para o micro-ondas. O uso da mamadeira é a técnica mais simples que existe, mas ainda assim nós temos que ter algumas preocupações. Primeiro, nós precisamos nos certificar de que na chuquinha, na mamadeira, tem exatamente a quantidade de leite que nós esperamos que seja ingerido pelo filhote. Se nós mexermos na mamadeira, nós perdemos esse controle. O furo do bico também tem que permitir que o leite pingue naturalmente. Não pode espirrar e não pode ser fino ao ponto do leite não pingar. Se for muito fino, o filhote vai ter dificuldade para mamar. Se for muito grosso, o filhote vai passar muito leite e o filhote pode se afogar. Nem sempre essa técnica funciona, principalmente nos primeiros dias da ninhada. Alguns filhotes não conseguem pegar o bico da mamadeira e nós temos que necessariamente alimentá-los com sonda. Enquanto ele estiver mamando, nós devemos manter a cabeça dele levantada para que a traqueia fique mais reta. Assim o risco de ele se afogar é menor. Alguns filhotes mamam muito rápido e outros são muito demorados. Tem filhotes que mamam em segundo, outros filhotes levam 10, 12 minutos para mamar a mesma quantidade de leite. Aí a mamadeira se torna mais complexa, porque os filhotes devem ser alimentados de 2 em 2 horas, dia e noite. Se nós formos alimentar uma ninhada com a mamadeira, nós levaremos 40, 45 minutos para alimentar meia dúzia de filhotes.
Se nós usarmos a sonda, nós fazemos isso em 15 minutos. Então esse ganho de tempo à noite faz diferença na vida do criador. Mas é uma mamadeira mais segura. É muito difícil um filhote aspirar leite quando ele está mamando na chuquinha. O uso da mamadeira é mais simples e seguro, mas nem sempre dá certo. Principalmente nos primeiros dias de vida do filhote, a maioria tem muita dificuldade para pegar o bico da mamadeira e nós somos obrigados a recorrer à sonda. Um outro aspecto da sonda é a rapidez do manejo da alimentação dos filhotes. Um filhote pode levar 2, 4, 10, 12 minutos para mamar a quantidade que ele tem que mamar na mamadeira, conforme a sua habilidade de sucção. Com a sonda, é uma questão de segundos a alimentação de um filhote. Mas nós temos que ter alguns cuidados. A primeira preocupação é nós sabermos dimensionar corretamente o quanto de sonda será introduzida para que a extremidade fique no estômago do filhote. Nós temos duas formas de medir isso. Uma delas é colocando a extremidade da sonda no umbigo do filhote e medindo até a boca o comprimento que deve ser introduzido para que ela fique corretamente posicionada no seu estômago. Uma outra maneira de medir é pela última costela. Nós medimos aqui, da última costela até a boca, temos o comprimento da sonda que vai ser inserido na boca do filhote. Na hora de inserir a sonda, nós colocamos sobre a língua e vamos introduzindo ela suavemente até que se complete aquela distância que nós marcamos na sonda. Com o tempo a gente desenvolve a prática, não precisa marcar mais. Uma outra coisa que ajuda é nós colocarmos o dedo na boca do filhote, porque o filhote ele pensa que está mamando na mãe e vai tentar a deglutição. Isso mostra para nós que a sonda está corretamente inserida. Se ela estivesse no pulmão dele, ele estava afogado. Então agora nós podemos introduzir com suavidade o leite. Temos que ter um cuidado com esse movimento involuntário do filhote. Isso é instintivo. O filhote sempre pressiona o peito da mãe enquanto está mamando para precipitar a saída do leite. Se nesse movimento a mão dele enroscar na sonda, na parte que está por fora, ela pode sair de posição e o leite parar no pulmão dele. Aí a aspiração de leite é terrível para o filhote, é uma das principais causas de perda de filhote aleitado artificialmente. Muito rápido, acabou a refeição. A cadela sempre lambe a genitália do filhote para estimular o funcionamento do intestino. Então nós vamos fazer as vezes da cadela. Com papel higiênico, nós vamos fazer uma massagem na genitália do filhote após cada refeição, com muita suavidade, de sorte a que nós estimulemos a micção. Aqui ele vai urinar e vai defecar, como se ele estivesse sendo estimulado pela própria mãe. Muito bom, bem alimentado, tudo funcionando normalmente, fez o xixizinho dele, está limpinho, pode voltar para a incubadora. Próxima refeição, daqui 2 horas. Uma outra técnica muito simples é a técnica da sonda cortada. Então nós vamos usar uma sonda um pouco mais grossa do que a número 6, uma número 8 já está de bom tamanho. Nós vamos cortá-la de sorte que ela fique com um comprimento máximo de 3 centímetros. Desprezamos essa parte e vamos usar apenas essa que ficou. Essa aqui ainda ficou muito comprida, vou cortar mais um pouquinho. Isso.
nós colocamos a sonda cortada na seringa. Essa técnica da sonda cortada é uma opção a mais para o criador. É uma técnica muito segura, é difícil de dar problema e é simples de executar. Nós vamos molhar o dedo no leite e colocar na boca do filhote. O filhote vai iniciar a tentativa de mamar. Aí, nesse momento, nós pegamos o bico da mangueira com a sonda cortada, colocamos ao lado do nosso dedo e vamos introduzindo o leite suavemente. E ele vai engolindo. Muita suavidade e ele vai engolindo na medida que nós vamos depositando o leite na boca dele. Ele está engolindo naturalmente o leite. É muito difícil que essa técnica leve à aspiração de leite, pela iniciativa do filhote. Então, aqueles que se sentirem inseguros de fazer a introdução da sonda, podem usar essa técnica da sonda cortada como mais uma opção, bastante segura, tranquilidade ao alcance de qualquer criador. A principal causa de perda de filhotes que está sendo alimentado artificialmente decorre da aspiração do leite. O filhote aspira o leite, tem problema nas vias respiratórias, em 3 ou 4 horas ele já começa a gemer seguidamente, fica abrindo e fechando a boca. Em 8 horas ele já está prostrado, não demonstra mais interesse pelo alimento. E em 48 horas ele normalmente vai a óbito. Nesses casos, o tratamento com antibiótico é imprescindível. Nós recomendamos enfaticamente uma imediata consulta ao médico veterinário para que possa prescrever com exatidão o protocolo mais adequado para esse filhote. Existem vários tratamentos adotados, com nebulizações, com antibióticos de uso sistêmico. Nós temos usado com sucesso um protocolo muito simples, baseado na azitromicina hidratada de uso humano. Depois da solução preparada, nós usamos 0,1 ml para cada 5 ml do leite a ser servido para o filhote. Então, 0,1 ml da solução preparada da azitromicina para cada 5 ml do alimento. Dessa forma, o filhote que está recebendo 3 ml com a refeição, ele vai receber 3 ml. O que estiver recebendo 10 vai receber 10, o que estiver recebendo 15 vai receber 15. Assim a posologia se adequa ao peso vivo do filhote. Isso é servido em apenas uma refeição no dia, durante 5 dias. A maioria dos problemas tem sido resolvida com esse protocolo. Mas eu volto a recomendar a necessidade de avaliação de um médico veterinário, porque não existe um tratamento que resolva qualquer problema. E somente o médico veterinário é que poderá receitar especificamente para o quadro clínico apresentado pelo filhote.